Bom, a gente aqui falou um pouquinho de manifestações patológicas, né? A gente já falou algumas aí, né? Originadas da execução, né? Então, a gente sabe que tem muito problema. Então, a gente vai chegar num assunto agora que é meio chato, né? Que é os assuntos que a gente tem tido aí nos noticiários e tudo mais, que é a questão que teve na Turquia, né? Por conta do terremoto. Surgiram inúmeras, né, reportagens, né? Inclusive de engenheiros que foram presos porque o prédio deveria aguentar o abalo sísmico e tudo mais. O que você comenta para nós aí desse caso sobre a Turquia? Bom, primeiro para, né, tem que ter a conscientização, mas para tranquilizar o pessoal, né, a gente só precisa explicar um pouquinho do histórico do que aconteceu na Turquia, né? Existem registros que datam de antes de 1950, né, da ocorrência de terremotos. É que, ó, óbvio, né, de mais para trás a gente não consegue saber, né, o pessoal ainda não media. Mas existem registros, né, da ocorrência de sismo naquela região já há bastante tempo, né? E aí, se puder colocar a imagem das placas tectônicas, por favor, mais à frente, né? A gente já comentou. Bom, eu coloquei ele na setinha vermelha para entender basicamente onde que a Turquia está localizada, mais ou menos ali na região, de fato, numa área, bem no meio de uma área de choque de placas tectônicas, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui, olhar no caso do Brasil, né? A gente, graças a Deus, a gente está aqui no meio, né, de uma placa, não no encontro de duas placas, que é a região indesejada, né? Então, a gente está um pouco mais tranquilo com relação a isso, porém, a gente não tem que desconsiderar o efeito dessas ocorrências aqui, né? Então, no caso da Turquia, e até mesmo refletindo um pouco para a região da Síria, né? Tem esse problema do choque, né, de duas placas tectônicas. Então, todo e qualquer projeto naquela região deveria ter, em sua concepção, a consideração desse tipo de terremotos, enfim. E lá datam, né, várias ocorrências de terremotos de mais de 7.0, 7.3 na escala Richter, né? A próxima imagem, por favor. Essa imagem, o Ibracon, inclusive, fez um manifesto público, né, comentando sobre ela, porque quando a gente tem engenharia, esse é o prédio da Associação de Engenheiros lá da Turquia, né? E ainda bem que ele foi de pé, né? Exato, ainda bem, né? Numa região, ele foi o único que nem o vidro quebrou. Caramba, realmente. Né? Então, como eu comentei, né, no início, que eu queria dar um alerta, né, dar uma conscientização para os colegas e as colegas engenheiras, que é o quê? A falta de engenharia mata mais do que a imperícia médica. Sim. Porque um médico ali que falhou numa medicação, que falhou numa cirurgia, ele mata uma pessoa ali na hora. Olha o nosso caso, Olha, né? 50 mil pessoas morreram. Mais de 50 mil pessoas morreram na Turquia e a Síria com a ocorrência desse terremoto. Então, o que acontece? Quando a gente tem engenharia aplicada e corretamente seguida, a gente consegue salvar vidas, sim, manter as vidas, né, das pessoas. E aqui a gente tem um problema, né, na Turquia, como também tem no Brasil e no mundo inteiro, da autoconstrução. Né? Muitos prédios caíram lá, óbvio, tem problemas de projeto, os que tinham projeto tem esse tipo de problema, mas existem muitas construções que nem projeto tinham, né? A autoconstrução. E se Deus me livre acontecesse alguma coisa no Brasil, não ia ser muito diferente, porque a gente tem muito problema de autoconstrução, né? Muitos. Na próxima imagem, a gente tem o gráfico, né, da norma a 15421, né, que é projeto de estruturas resistente a sismos, né? Então, como a gente tem as isopletas, né, no caso do vento, né, é bastante comum a gente ver o gráfico dos ventos, né? Aqui a gente tem um mapinha das zonas de sismos, né, do Brasil, porque como eu expliquei, o Brasil sofre o reflexo, né, dos sismos que acontecem principalmente aqui na região da costa do Chile, ali que tem o encontro de duas placas. Então, por exemplo, a gente pegou um projeto no Amazonas, era exatamente ali perto da zona 4, né? Que a gente teve que considerar na avaliação desse projeto se tinha sido considerada
a região dos sismos, né? Caramba. Não, minto, ele estava na zona 1, que a zona 4 ele está mais aqui próximo do Acre, aqui, enfim. Então, o que aconteceu? Num projeto dentro do Brasil, a gente teve que fazer a verificação, no caso era um serviço de ATP, né, avaliação técnica de projeto, e aí a gente teve que verificar se foi considerado, de fato, a ação desse reflexo dos sismos, né, que a norma traz. Lógico que em toda a extensão do Brasil, né, que está um pouco mais distante desse reflexo dessa zona de encontro das placas, mesmo que seja zona 0, ele considera ali um valor baixo, mas ainda considera, né? Então, novamente, né, reforçando o que eu comento aqui desde o início, existe norma para a gente prever esse tipo de ocorrência aqui no Brasil, sim. É interessante, porque eu acredito que muita gente não saiba disso. Assim. Falo até por mim, eu não sabia que tinha uma norma específica para isso. Né? Eu imaginei que pudesse ter algum tipo de cálculo prevendo, né? Porque a gente não tem, mas eu não sabia que tinha uma norma relacionada. Né? Então...